Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos aqui no Decorando a Lei Seca para continuar o nosso projeto de dicas finais para a AGU. Agora nesse vídeo, em um só vídeo nós vamos dar 10 dicas de direito constitucional para otimizar aqui o nosso estudo e também o seu tempo. A primeira dica que nós trazemos aqui dentro da teoria da Constituição é mais especificamente sobre sentidos de Constituição. Durante muito tempo se estudou o sentido sociológico, o sentido jurídico, o sentido político de Constituição, mas hoje o sentido mais amplo que existe é o sentido cultural. Sentido cultural também chamado de culturalista ideal ou total de Constituição, de que são expoentes Peter Haberle, Conrad Hess, Paulo Bonavides, e parte da premissa segundo a qual todos os outros sentidos anteriores eles possuem uma razão de existir. A diferença é que eles foram estanques, fechados, bastantes em si mesmos. E a ideia é que eles devem ser interpretados em conjunto. Por isso, um sentido total que reúne todos os anteriores e que enxerga a Constituição como realidade social, como decisão política fundamental e como norma suprema e positivada, fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Bacana? Então lembre, para a prova, sentido total, cultural ou ideal de Constituição. A segunda dica que nós trazemos aqui é sobre classificação das Constituições e um dos critérios que mais cai é quanto à estabilidade, que pode aparecer na sua prova também com critério quanto à consistência ou quanto à mutabilidade ou ainda quanto à alterabilidade. E nesse sentido a Constituição brasileira ela é rígida. Cuidado, há quem fale super rígida, não é. A brasileira é rígida porque ela pode ser alterada? Sim, mas ela exige, ela reclama um processo legislativo de alteração que é mais solene, é mais complexo, é mais formal, é mais dificultoso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Por isso nós temos uma Constituição rígida. Bacana? Então muito cuidado, porque há entendimento, o ministro Alexandre de Moraes entende na sua obra que seria super rígida por conta das cláusulas pétreas, mas não é o entendimento que prevalece. Bacana? Senão estaremos tomando a parte pelo todo. Uma parte da Constituição é cláusula pétrea, não toda ela. Então prevalece que a Constituição brasileira ela é rígida. Terceira dica, origens da teoria do poder constituinte. O tema é poder constituinte e por vezes cai em prova uma questão propedêutica, que vai trazer aí um questionamento sobre as origens da teoria do poder constituinte. E essa pergunta que traz aí uma abordagem histórica, né, remonta aqui a alguns anos na história, ela tem como resposta que o grande teórico do poder constituinte é o abade Emmanuel Joseph Sieyès, a partir da sua obra Que c'est que l'État, que é o terceiro Estado, que foi publicada na antevéspera da Revolução Francesa, considerada inclusive um estupim da Revolução. Ele pergunta no título da obra, que é o terceiro Estado? E ele mesmo responde, olha, o terceiro Estado é tudo, porque é a burguesia que concentra os principais deveres e obrigações. Então o terceiro Estado é tudo. O que ele pretende, o que ele representa? Infelizmente ele tem representado muito pouca coisa, porque os poderes estão concentrados no primeiro e no segundo Estado, respectivamente clero e nobreza. E o que ele pretende? Ele pretende, esse terceiro Estado, passar a representar alguma coisa. Então essa foi a ideia das origens da teoria do poder constituinte, com o abade Emmanuel Joseph Sieyès, que era deputado pelo terceiro Estado, que era a classe burguesa naquela época, diferentemente de agora, outrora a classe menos favorecida da população. Bacana? Sobre interpretação, quarta dica sobre interpretação constitucional, é preciso lembrar que um dos requisitos para que nós possamos ter a chamada interpretação conforme a Constituição é a existência das chamadas normas polissêmicas ou plurissignificativas. De modo que se a sua prova trouxer essa expressão normas polissêmicas ou normas plurissignificativas, você sabe que são aquelas que dão margem que ensejam mais de uma interpretação. Polissêmicas ou plurissignificativas porque dão margem e ensejam mais de uma interpretação. E a partir daí é possível extrair aquela que seja compatível com a Constituição na chamada interpretação conforme a Constituição. Bacana? Beleza. Depois de interpretação, aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Teoria que prevalece, essa é a quinta dica, é a teoria do professor José Afonso da Silva, que divide as normas em eficácia plena, contida e limitada. Mas é preciso perceber que a norma de eficácia limitada ela se subdivide. Ela pode ser limitada de princípio institutivo ou organizativo de um lado e pode ser limitada de princípio programático do outro lado. É essa a diferença que eu trago como quinta dica. Princípio institutivo ou organizativo são as normas de eficácia limitada que estão relacionadas com a organização e estruturação de entidades, órgãos e instituições, a exemplo dos artigos 33 e 88 da Constituição. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios.
um exemplo de norma de eficácia limitada, de princípio institutivo ou organizativo. Já as normas de eficácia limitada de princípio programático são aquelas próprias normas programáticas, são as próprias normas programáticas. E as normas programáticas são aquelas que se revestem sob a forma de promessas, sob a forma de programas a serem implementados pelo Estado para a consecução dos seus fins sociais. Portanto, são promessas, são programas a serem implementados pelo Estado para a consecução dos seus fins sociais. O artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos fundamentais da República, constitui um grande exemplo daquilo que se pode entender por normas programáticas. Bacana? Beleza. Além disso, nós temos aqui a 6ª dica, que fala sobre direitos individuais. Falando sobre direitos individuais, é preciso lembrar que recentemente foi inserido mais um inciso no artigo 5º, antes tinham 78, agora tem 79, e o 79º diz respeito à proteção dos dados pessoais. Então, saiba que hoje esse é um direito constitucional fundamental e expressamente previsto no texto da nossa Constituição. Bacana? A próxima dica, a dica de número 7, diz respeito aos direitos sociais. Lembrando que os direitos sociais, eles estão relacionados com a segunda dimensão dos direitos fundamentais. Direitos econômicos, sociais e culturais. Uma postura intervencionista do Estado, porque reclamam um fazer, obrigações de fazer por parte do Estado, por isso chamados de direitos de caráter positivo. Direitos de caráter positivo, uma postura intervencionista, porque sugerem obrigações de fazer por parte do Estado. Porque os direitos sociais são direitos para cuja realização o indivíduo ele depende de uma ajuda do Estado, ele sozinho não consegue realizar. O direito individual de liberdade de consciência, você não precisa do Estado para exercer. O Estado pode lhe ajudar a proteger, mas para exercer não, você pensa no que você quiser. Mas a saúde, a educação, a segurança, a geração de emprego, muitas vezes aí o Estado ele aparece como uma mão importante na implementação. Por isso, neste caso, nós temos aí que os direitos sociais de segunda dimensão, de que são gênero econômico, sociais e culturais, eles têm como características a ideia de que são direito de prestação, que sugere liberdades positivas, obrigações de fazer por parte do Estado a partir de uma postura intervencionista. 8ª dica. A 8ª dica vai trazer aí os cargos privativos de brasileiros natos em direito de nacionalidade. Nós sabemos que alguns cargos são privativos de natos. Eles estão no artigo 12, parágrafo 3º, mas para você não se perder nessa contagem, lembre do processo mnemônico do acrônimo MP3.com, em que M são os ministros do STF, P3 são 3 P's. É o presidente da República com o seu vice, é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Então, ministros do STF, presidente da República com vice, só o presidente da República atrai o vice. Depois, presidente da Câmara sem o vice, presidente do Senado aí sem o vice. Repito, só quem tem o vice também ali junto com o cargo privativo de nato, o cargo de presidente da República, é dele e do vice, ali a necessidade, a exigência de ser brasileiro nato. Aí depois presidente da Câmara e presidente do Senado. Então, P3, 3 P's, presidente da República, da Câmara e do Senado. E .com é COMC, são os membros da carreira diplomática, O são os oficiais das Forças Armadas e M são os ministros de Estado da Defesa. Até porque lembre-se que o primeiro M eram os ministros do STF, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Bacana? Essa foi a dica de número 8. A dica de número 9, idades mínimas para os cargos eletivos. As idades mínimas, embora os cargos sejam vários, são 4, 35, 30, 21 e 18. Lembrando que 30 é só para governador e vice, 18 é só para vereador. Aí você tem 35 para presidente, senador, lembrando que o vice-presidente vai junto aqui também, e todo o resto que sobrar você coloca no 21, na idade de 21 anos. Prefeito, vice-prefeito, deputado federal, deputado estadual, deputado distrital e ainda o juiz de paz. Lembrando que essas idades mínimas vão ser comprovadas na data da posse, com uma exceção. O cargo de vereador. A lei foi alterada e agora a exigência é que seja comprovada na data do pedido do registro de candidatura. Bacana? E por fim, nós temos aí os partidos políticos, para fechar aí esse rol de dicas, que vai até o título 2 da Constituição, artigo 17, né? Falando da parte propedêutica também. Sobre os partidos políticos, é preciso lembrar que eles têm autonomia para definir as suas coligações partidárias sem obrigatoriedade de vinculação em âmbito federal, estadual e municipal. Mas isso apenas para as eleições majoritárias. Essa autonomia, nesse quesito, ela é vedada para as eleições proporcionais. Ela é permitida para as eleições majoritárias.
Bacana a desnecessidade da obrigação de observar a vinculação entre as candidaturas em âmbito federal, estadual e municipal, é só para as eleições majoritárias, vedada a desnecessidade ou vedado esse afastamento para as eleições proporcionais, que deverão observar esses parâmetros. Tudo bem? Fechamos aqui 10 dicas de direito constitucional. Nesse projeto você já tem aí em uma gravação só, uma levada só, 10%, 10 dicas aí de uma matéria importantíssima. É bem provável que alguma coisa disso apareça na prova. Bons estudos, estamos juntos e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau.